Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos falar sobre um tema muito delicado e importante: as recaídas no processo de recuperação de dependentes químicos, o papel da família nesse processo e também a codependência. Para esse bate-papo, temos a honra mais uma vez de receber o Edinho, que é professor, mestre em Ciência da Saúde e Educação, psicopedagogo clínico e institucional, conselheiro em dependência química e um verdadeiro exemplo de inspiração e superação. Edinho, seja muito bem-vindo novamente ao Circuito pela Vida. Sua trajetória pessoal e profissional tem muito a contribuir com esse tema tão necessário. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com esse trio de 3 fantásticos, né? Não é o quarteto fantástico, porque só tem 3, mas agora eu posso entrar nesse circuito. Agora é o quarteto, agora é o quarteto. Ah, então tá ótimo, tá ótimo. Já está dentro. Tá muito feliz de estar aqui, espero contribuir. Edinho, então vamos do começo para tudo ficar bem claro. O que se entende por recaída e quais são os seus sinais? Então, recaída, a palavra já mesmo diz, né, cair outra vez, né, recaída. Quando a gente fala em cair, fica parecendo pesado isso, né? Puxa, fulano caiu e tal. Às vezes, a recaída, ela pontua pra gente que algo não está bom, que o caminho não está sendo bem percorrido. Então, a recaída faz parte dessa trajetória para a recuperação do adicto. Sinais. Eu sempre falo, e é interessante isso, que a recaída ela não inicia no uso da droga ou daquilo que você, né, tem dependência. Ela começa no pensamento. As pessoas, quando falam assim, tá difícil, se continuar assim eu vou acabar voltando, ela já está em recaída. É a recaída emocional. Então, eu sempre, quando eu vou atender, aí começa assim, Edinho, vou te falar uma coisa, eu já falei com a minha mulher, se ela continuar do jeito que tá, eu vou acabar recaindo. Não, já falei com a minha mãe, já falei não sei o quê. Eu falei assim, você vai recair no uso, né? Porque no pensamento você já tá. Você já está planejando a sua recaída. Aí eles param. Não, eu não quero. Eu falei assim, larga de ser bobo, rapaz, vai enganar outro. Né? E aí eles falam, não, Edinho, é porque eu falei, você está sentindo falta? Aí a gente começa a trabalhar, né, esse pensamento. Então, o sinal principal da recaída é quando reclama de alguém ou de algo, já dizendo que se continuar vai recair. Este é o primeiro sinal. E que muitas vezes as pessoas não percebem, sabe? Acha que recair é só quando usa. Não, é quando já pensa em usar. É o princípio da recaída. É mais ou menos, fazendo, obviamente, uma analogia bem distante, mas é mais ou menos igual a traição, né? Quando a pessoa vai trair, não precisa do ato. O próprio pensamento, a intenção já se torna uma traição. Então é mais ou menos a mesma coisa do adicto que vai usar. Aquilo já está incutido na cabeça dele. Não é mais ou menos isso? Até porque tem uma história ali. Uma história emocional com a droga. Sim. Né? Então, eu sempre falo isso. A droga é a amante. Eu estou tentando seguir no seu circuito da traição. Né? E hoje, dia dos namorados, tem tudo a ver. Nossa, mãe do céu. Mas é porque existe. Ela é aquela que você desenvolveu um amor, uma paixão por ela. Né? Só que você tem que escondê-la. Então, fica ali, perpassando pelo seu pensamento. Então, quando ele começa a falar isso, né, se continuar eu vou, se não sei, ele é uma ameaça que ele faz, só que é uma ameaça para ele mesmo. Parece que é para justificar, né? Parece que ele já está criando um motivo para depois ele falar, viu, eu estava mostrando o motivo, não é isso não, para ele... É porque todo adicto, ele é manipulador. Né? Então ele precisa fazer o quê? Ele precisa colocar algo ou alguém à sua frente para justificar, né, o seu evento. Argumentos, né? Criar argumentos. Então assim, eu não queria, mas ficou forçando. Né? Eu falei com fulano, se você continuar assim eu vou... Então ele precisa trazer algo ou alguém para poder justificar a sua recaída. Sim. E Edinho, como que a gente consegue diferenciar uma recaída normal, que faz parte do processo, para uma desistência definitiva de um tratamento de recuperação? Existe um limite para isso? Eu não digo limite, eu digo o seguinte:
quem recai, mas quer sobriedade, quer ficar livre, ele recai e levanta. Ele recai e busca ajuda. Ele recai e diz, eu sei que eu errei. E eu preciso de ajuda. Ele reconhece, né, que ele perdeu a mão ali. Agora, quem desiste, ele não recai, ele volta. Sim. Entende o termo? Voltar a usar a droga é desistir de parar de usar. Recair é ter uma falha naquele momento em que ele está caminhando. Que é também reconhecido por ele mesmo. Por ele mesmo. Recair... A pessoa, por exemplo, o tabagista, o alcoolista, ele quando ele volta a usar, ele diz, eu vou usar mesmo, bobeira isso, não sei. Então ele desiste dentro dele. Né? Quando eu recaio na bebida, eu recaio no tabagismo e outro qualquer dependência, eu digo assim, caramba, eu falhei, gente, me ajuda, eu preciso ser mais forte, entendeu? Ele faz uma reflexão dentro dele. Então essa é a grande diferença. Sim. Não tem a ver com o tempo. Não, mas não tem mesmo. Até porque o tempo, ele é de quem? O tempo é de quem? Você tem controle sobre o tempo? Você controla o tempo? Não. Eu tenho 10 anos que eu estou em sobriedade, em abstinência. Então eu posso ficar tranquilo? Eu nunca mais vou usar? Não. A gente sempre fala, você tem que todo dia, aí vem a questão que eu falo que é muito complicado. As pessoas quando partem para esse negócio de tempo, ele vai pesar, vai virar cruz. Entendeu? Aproveitando aí a nossa nutricionista em ação, eu sempre falo, para com esse negócio, né? Eu já estou há 5 anos sem tomar refrigerante. Quando começa a contar tempo, é porque está sofrendo. Por isso que a nossa filosofia do só por hoje. Isso. Só por hoje eu não usei. Só por hoje eu estou de boa. E amanhã não sei se eu vou estar vivo. Mas o hoje eu estou. Então eu sempre trabalho com ele exatamente isso. Viva o seu hoje, o seu agora. É a única coisa que você tem. Eu acho que tem uma história que vale a pena contar, que tem muito a ver com isso que você falou. Quando eu entrei para a faculdade de nutrição, eu decidi que eu ia ser, né, totalmente saudável. Então eu cortei algumas coisas, dentre elas eu não comeria mais arroz branco. E só ia comer arroz integral. Aí passaram-se, assim, não muito tempo, uns 2 meses, foi um dia das mães, na casa da minha avó. Chega lá, a avó faz aquelas panelas de arroz assim, né? Você não vai comer? Todo mundo comendo. E eu olhando para aquele arroz branco, não tinha o integral, lógico, pensei, não vou comer, né? Igual eu fazia em qualquer outro lugar. Você pensava, mas o arroz da minha avó, né? E todo mundo comendo. Ela já pôs no prato, já foi me dando. Falei, vou comer só um pouquinho. Eu só comi arroz. Comi um prato de arroz, 2 pratos de arroz. Foi aquilo desesperador. Depois disso, eu tomei pavor de arroz integral. Então, às vezes eu falo assim, eu tento compensar com outras coisas, né? Porque o arroz integral vai ter as fibras, mas assim, voltar, assim, claro, eu consigo comer se tiver que comer. Mas eu, tomei aquele distanciamento. Fala arroz integral, eu até... Então, assim, tudo que é muito... Entra nisso que você falou, tudo que é muito forçado, que você fica naquele... Tem coisas que eu nunca mais realmente utilizei. Refrigerante desde a faculdade e não me faz diferença nenhuma. Tem algumas coisas que, ok, mas tem coisa que você se impõe, você se força e você pensa assim, pra nunca mais, esse nunca mais ia dando uma agonia, né? Então, essa é a ideia do hoje, realmente, ela... Vamos lembrar, né, do cantor e compositor, porque o pra sempre acaba. Sempre acaba. O meu foi rapidinho, 2 meses eu comi uma panela de arroz. E eu acho também tem muito aquela questão psicológica do o que proibiu é aquilo que vai te tornar aquilo que você vai querer mais, né? Então, pegando o próprio exemplo da nutrição. Agora você vai entrar de dieta. Não é para comer doce. Aí que vai dar mais vontade de você comer aquele doce. Quando você começa a entender que aquilo vai se tornar um hábito na sua vida ainda e começa a respeitar de que uma coisa que você tinha o costume de usar e agora você não vai usar mais, você vai educando a sua cabeça aos poucos não precisar mais daquilo. Mais ou menos isso. Uma das coisas que a gente fala é não criar o ambiente obesogênico. Então você não coloca dentro da sua casa aquele alimento que você não quer que faça parte. Já que também vem de encontro, né? Você não
pede para eles se afastarem das pessoas, com quem das ele usava, das né? amizades, com quem ele usava as drogas, não era? Então, assim, o meio, ele pode ser obesogênico. Então, se eu não posso comer arroz, né, branco, e eu tô sempre na minha casa, eu vou em um, vou em outro, eu não tomo refrigerante, na minha casa não entra, não. Então, assim, meus filhos, as pessoas podem, mas eu não compro, não tem. Vai numa festa, se quiser tomar, até vai tomar, mas dentro da minha casa, tá com sede, vai beber água, é o que tem. Ah, mas eu queria outra coisa, só se for comprar, e ninguém quer também, né? Ai, que preguiça, então vai beber água, então todo mundo só tem água. Você não cria um ambiente propício para aquilo. Eu falo isso muito com biscoito, as mães criticam muito, ai, meu filho fica comendo biscoito, mas como que ele come? Tem no armário, ele tá com fome à tarde, ele abre a geladeira, o biscoito recheado tá lá. Abre o armário, né? Agora, vamos supor, lá em casa, tô dando um exemplo, né, bem pessoal, só tem banana. O que tem? Banana. Mas eu não queria banana, só tem banana. Ah, então vou comer. Nossa. Então, assim, ele já... Mas a gente observa, né, Edinho, que com isso a gente percebe que os fatores de risco estando no ambiente, eles fazem um estímulo para qualquer tipo de recaída, independente da área que seja, né? Sim, claro. Porque a gente precisa entender que nós lidamos com dois seres dentro da gente. O racional e o instinto, né? O emocional. E quem nasceu primeiro? O emocional ou o racional? O racional. É o emocional, né? Por quê? Porque quando a gente nasce, o emocional ele está linkado ao instinto da sobrevivência. O instinto ele o primeiro nível do ser humano. Porque aí a gente for entrar nesse aspecto, a gente vai ver o reptílico, né? que é o dos animais, aquela coisa toda. A consciência, a reflexão racional, ela é desenvolvida ao passo que a gente vai crescendo. Tá? Então, essa questão que vocês estavam falando, não, só tem isso, não, eu não uso mais. Você mesmo deu o exemplo do arroz, né? Aquilo foi o quê? Aquilo foi o instinto, foi o pensamento primário seu, que veio à tona, porque você já comia o branco. Aí você falou, não, eu vou para o integral. O integral é uma coisa diferente, uma coisa que não existia dentro da sua memória afetiva. Quando você ligou a sua memória afetiva da avó com o arroz, aí você comeu 3, 4, que não deve, tá? Coisa feia. Né? Mas isso acontece também com o adicto. Sim. Dentro dele existe uma paixão pela droga. Ele está fazendo o quê? Ele está segurando a onda também do arroz branco. Aí você pode colocar o branco, tem outras coisas também na droga branca. Um verde. Entendeu? E aí acontece isso. Volta, relembra. E quando você falou dos fatores, né, de risco, quando você está em ambiente que te faz lembrar, ela vem. E aí vem quem? Vem o instinto. Tá? A sensação mesmo, né? Sim, cara. E a gente chama de estiga, né? Vai estigando você. Por isso que a gente fala, se você sabe que aquilo ali é um fator de risco, sai fora. Não é nenhum tipo de demérito que você foi embora, que você não quis ficar, porque você não queria se colocar em risco. A recaída, ela acontece quando você abaixa a guarda. Quando você deixa o seu instinto tomar conta. Quando você vai trabalhar a sua consciência, quando você fortalece essa consciência, aí é o fator de proteção. Então é muito importante que eles saibam lidar com isso. E Edinho, quando a gente pensa, né, no contexto da dependência química, a gente sabe que as famílias também sofrem com essa vivência toda. Como que a família pode ajudar os adictos nesses momentos de recaída? Bom, eu falei da outra vez e quero reforçar. Família que não se trata, ela vai levar problemas para dentro de casa também. O que eu falo tratar? Porque também, você disse aí, as emoções, os sentimentos são abalados. É claro, gente, é uma pessoa que faz parte do contexto familiar. Então, há sentimento de amor, né, de pertença ali. Só que aquela pessoa que eu amo, ela está me traindo,
né? Por quê? Porque ela faz coisas que me entristecem, que me aborrece, ela diz que faz e não faz, ela promete e não cumpre. Então essa família precisa saber lidar com essas situações. Então, como é que ela pode? Primeira coisa, busca ajuda. Participa de um grupo de família, começa a estudar um pouquinho sobre adicção, o que acontece, como eu posso ajudar. Esse é um primeiro fator. Ah, Edinho, mas não sou eu não tenho dependência. Mentira, todos nós temos as nossas dependências. Né? Então, quando o grupo de família nosso lá da casa se reúne, aí os familiares falam assim, eu vim para cá achando que eu ia ajudar o meu familiar, e eu descobri que eu estou ajudando a mim mesmo. E essa grande descoberta. E aí eu começo a falar assim, ele tem essa dependência e eu tenho essa. Então eu preciso entender que não é fácil, sabe? É um desafio tanto para ele quanto para mim. Então, o falar, eu vou entrar nesse mérito, né? Como é que eu posso ajudar? Muitas vezes é não falar. O silêncio é um discurso. Sabe? E às vezes eu falo no momento da raiva, no momento da decepção, e aí eu vou ferir, e aí eu vou empurrar o meu familiar para que ele possa recair. Tá? Outra situação é saber observar. A gente conhece quem a gente convive, no sentido de convivência e não de sentimento, porque ninguém conhece ninguém sentimentalmente, assim. Hoje, dia dos namorados, tá? Né? O meu pai ficou casado com minha mãe 65 anos. Né? E um dia perguntaram para ele, seu Elias, o senhor 65 anos casado, o senhor deve conhecer com a palma da sua mão sua esposa, né? E ele falou, eu não. Aí todo mundo, que é isso, Elias? Falou, não. Cada dia é uma descoberta. Olha que bonito, cara. Meu pai é fantástico. Aí, veja bem, eu falo isso com um familiar. Sim. Cada dia é uma descoberta. Sabe? Então, observar, saber assim, poxa, hoje ele está muito calado. E quando ele está calado, tem um significado. Hoje ele está muito falante. Quando ele está muito falante, tem um significado. Então, são essas observações que o familiar também pode ajudar. Né? Outra questão é estar ao lado. Muitas vezes, o que precisa? Estar ao lado. Sim. E às vezes, a distância também, ela prejudica. Então, o adicto, ele no fundo, ele é muito sensível. No fundo, ele tem muita desconfiança dele mesmo. Então, ele precisa se reafirmar no sentimento do amor. Então, é muito importante o familiar estar ao lado. Ah, eu não quero mais saber. O problema é seu. Mas não é, cara. O problema é nosso. E a gente precisa disso. Então, observar, né? Saber fazer silêncio nas horas corretas e estar acompanhando, eles saber que eles não estão sozinhos. E eu acho muito importante também, né, Edinho, a gente pontuar que a gente precisa romper esse estigma de que a família não precisa de um olhar de cuidado. Muito pelo contrário, às vezes o cuidado maior precisa ser direcionado à família para que ela possa dar o melhor suporte e acompanhamento para o adicto que está ali no seu meio, né? Não tenho dúvida nenhuma. Quantas vezes a gente faz um trabalho legal, a gente está caminhando bem com o adicto e tal, e de repente ele recai justamente porque na família ele não teve esse apoio. Exatamente. Porque a família alimentou esse lado do instinto dele, sabe? E aí a gente vai e fala, poxa vida. E sabe quando isso acontece? Quando a família não participa do grupo. Quando ela pensa que ela não tem problema, que ela não precisa. Eu falo, quando chega lá, fala assim, eu trouxe aqui de meu filho para você. Eu falei, para mim não, ele é seu, eu não quero não. Para mim. Falei, pra gente. Não, eu sei, é porque eu tenho, eu trabalho, porque eu tenho não sei o que para fazer, porque eu tenho academia e tal. Eu falei, arruma um jeito. Por quê? Não, ele não é um rádio, né, gente? Não é uma televisão que eu chego, coloco lá para consertar, não é? Sim. Aí depois eu falo, que dia que eu posso buscar? Vem cá, tem garantia? Não, aqui é junto, o caminhar é junto. Sim. Mas eu não uso droga. Eu falei, mas você tem as suas dependências também. Uma delas está muito visível para mim. Você é juiz.
Você está julgando o seu filho, o seu familiar aí, ele tem problema, estou trazendo ele aqui para resolver. Não. Eu falei, eu não tenho pó de piripim-pim. Nem o outro pó também não tem, não. Né? Mas eu não tenho para poder jogar e falar, pronto, já está pronto, pode buscar seu filho, tá? Já está lavadinho. Entendeu? Mas não tenho mesmo. Então vamos caminhar juntos. E nesse aspecto, Angélica, é muito importante. As pessoas precisam entender que o trabalho é em conjunto, é coletivo, não é individual. E essa é uma fala que pelo menos eu e Cris, que temos atuado mais juntas, nós temos sempre reforçado, né, em todos os grupos, em todos os lugares onde nós vamos, que o caminhar sozinho ele é muito mais difícil do que o caminhar acompanhado com quem nos ama. Com certeza. Né? E até assim, aproveitando, uma das coisas que podem ajudar muito também para os familiares que estão nos vendo e ouvindo, por exemplo, vai ter uma festa em casa, aniversário. Tá, você pode beber, né, o outro também pode, mas você tem o seu familiar ali que não pode beber. Ele tem a doença, aquilo ali é difícil para ele ficar vendo todo mundo beber, porque ele volta com ritual, porque vocês sabem que existe um ritual dentro da gente, né? Sim. Por exemplo, você vai fumar, o que você faz? Você vai pegar o seu cigarro, vai bater, vai tirar, vai colocar na boca, vai pegar a isqueiro, o fósforo, vai acender. Isso tudo é ritual que fica aqui na memória afetiva. A bebida, você pega o copo, né? Eu vou até parar porque tem gente que está passando mal, né? Mas aí faz todo esse ritual tá ali. Aí ele tá aqui parado, todo mundo fazendo o ritual e só ele que não. Aqui dentro o ritual tá gritando, cara. É um gatilho muito forte. Aí eu falo isso para os familiares. Tenha compaixão. Sabe? Tem empatia. Se você vai fazer a festa e tem ali o seu familiar que não pode beber, poxa, não tenha bebida alcoólica nessa festa. Mas eu posso beber, eu sei, mas também você pode ser solidário. Claro. Você não ama? Quem ama renuncia. Sabe? Então você pode beber no outro dia, não tem que beber ali. E às vezes eu até faço a reflexão, você está tão incomodado de não ter bebida, nossa, será que a bebida é mais forte que o seu amor? Sim. Mas Edinho, dentro desse núcleo familiar, qual que seria o limite entre apoiar e alimentar o ciclo dessa dependência? E como que essa família pode se posicionar? Então, o limiar, eu achei lindo isso, né? Ele é muito tênue. Por quê? Porque assim, quando você fala, eu quero ajudar, né? Então você quer ajudar, então você precisa compreender da doença. Aí quando eu compreendo que a doença tem isso e essas características, eu começo então a fazer um plano de ação. Porque, gente, não é uma simples assim, não e sim. Não é. Se fosse assim, é ótimo, maravilhoso. Não é. Então, existem momentos em que a família, para poder ajudar, para não passar a mão na cabeça, porque às vezes as pessoas têm esse discurso também. Se você fica também muito compreensivo, você vai passar a mão na cabeça, você vai ser permissivo. Não. A gente fala assim, eu compreendo, meu filho, eu compreendo a sua discussão, eu sei da sua doença, mas eu compreendo também que você precisa ter limite. Entendeu? Então assim, a família ela precisa estar segura dos passos que ela vai dar, e esses passos eles precisam ajudar a caminhar e não arrastar. Sabe? Porque eu posso na minha caminhada amarrar uma corda no pescoço do meu adicto e sair puxando ele, só que eu mato ele ou revolto ele. Então eu pego pela mão. Então vamos trocar a corda, o laço. Eu não quero laçar o meu familiar, né? Eu quero abraçar o meu familiar. E esse abraço é um abraço fraterno, mas também um abraço que dá limite. É o que nós chamamos do amor exigente, né? Então eu te amo, por isso eu exijo. Sim. Então eu vejo que a família precisa ter isso. Agora, muitas famílias, falando um pouquinho da codependência, né? Muita família ela se culpa e a culpa leva a deixar, sabe? E aí vem
sérios problemas pela frente. Com certeza. Que vai vir de encontro com a minha pergunta, então, sim. sobre a codependência, né? Como que você explica esse conceito para as famílias, que eles também estão doentes junto, né? Muitas das vezes, né? Acho que em todas as vezes, né? A codependência, ela vai nascendo e vai crescendo a partir da dependência da pessoa que convive. Por quê? Eu amo. Se eu amo, eu quero o melhor para a pessoa que eu amo. Perfeito? Mas a pessoa que eu amo, ela está doente. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai tentar manipular o máximo possível para fazer o que quer. E aí ela vai trabalhar em cima de quê? Do emocional. Ela vai jogar culpa, ela vai acusar, entendeu? Então, assim, a mãe, por exemplo, a mãe, ela é uma codependente muito forte, porque a mãe tem uma conexão afetiva, emocional, né, muito grande com os seus filhos e filhas. Toda mãe que gera, ela também gera um pouco dela ali, né? Quando a gente sabe que tem muito da nossa mãe dentro de cada um de nós. Tá? E aí o que acontece? Eu quero o melhor, eu quero que eles se deem bem, que eles sejam felizes, que eles me amem. Epa, aí tem um grande problema. Talvez eu vá impactar aqui. Mãe que quer que os filhos todos, né, possam idolatrá-la, ela corre um grande risco de estragar seus filhos. Tá? Por quê? Porque se eu não faço o que eles querem, eles não vão gostar de mim. Aí é o que acontece muitas vezes com a avó. Né? A avó é permissiva, a casa de vó, né? Você citou a sua avó aí, casa de vó. Aí eu sou tal. Eu costumo dizer que vó, ele ama os netos, porque o neto é o caminho mais próximo de se vingar dos filhos. Né? Então, assim, eu sempre falo com essa questão da codependência. O que é a codependência? É a doença, né, da culpa. É a doença. Você pode ver, eu converso com os codependentes, é muito forte isso dentro deles. Mas onde foi que eu errei? Essa é a primeira frase que eu ouço muito deles. Esses são os sinais, então, né? Que você... Se você se culpa, se você é aquela pessoa que quer resolver o problema da pessoa, porque ninguém resolve o problema do outro, eu ajudo o outro a resolver-se, tá? Mas aí eu quero, é o furor curantes. O que é furor curantes? É o querer curar tudo. E eu não tenho. Lá a gente trabalha os 3 Cs. Vocês conhecem os 3 Cs da família? Eu não controlo, primeiro C. Eu não controlo. Não adianta, cara. Você acha que você controla a pessoa que está junto com você? Não. Você acha que você controla seus filhos? Eu achava que sim. Lé do engano. Mas não controla mesmo, sabe? Você tenta dar direção, você tenta dar educação, mas sempre a escolha é do outro, sabe? Então você não controla pai, mãe, marido, esposa. O primeiro C, eu não controlo, conscientize-se disso. Segundo, eu não curo. A cura não vem de você, a cura vem do outro. É ele quem escolhe, é o admitir. Então, é o primeiro passo. Então, eu não curo. E eu não tenho culpa. Porque a culpa de quê? Quem escolheu usar a droga? Foi ele. Então, por que você tem culpa? A escolha foi dele. Então, para com isso. Tira a culpa adoece. Então, eu não controlo, eu não curo e eu não tenho culpa. São os 3 Cs da codependência. Se você conseguir trabalhar esses 3 Cs dentro de você, você vai conseguir lidar bem com essa questão. E os 3 Cs do dependente, que a gente brinca também lá, ele fala, tinha que ter alguns 3 Cs, vamos arrumar, e arrumamos, né? Se eu tô dependente, se eu escolho usar droga, ou eu vou para uma clínica, ou eu vou para uma cadeia, ou eu vou para o cemitério. Aí arrumamos 3 Cs para eles também. Então, assim, o que eu sempre falo que a codependência, ela é tratável? Sim. Isso é bacana, familiares, presta atenção. A dependência tem cura? Tem cura? Não. Tem cura? Não tem. E a codependência?
Também não. Tem. Tem? A codependência tem. Por quê? Porque a codependência é atitudinal, é atitude. Se você muda a sua atitude, acabou a codependência. Automaticamente. Automaticamente acaba, tá? Ontem mesmo, na nossa reunião, nós tivemos uma codependente dizendo assim, eu sou fulana, não sou mais codependente do meu marido. Aí todo mundo ficou assim, né? Ela falou, aprendi isso segunda-feira. Porque segunda-feira eu conversei com os codependentes e falei sobre isso. E ela falou que ela fez uma reflexão sobre ela. Ela não sai mais de madrugada atrás do marido, sabe? Ela tem postura assertiva com ele. Então ela não é mais codependente, porque ela não tem mais o perfil da codependência, porque ela se conscientizou e conseguiu se curar. Ela consegue fazer o apoio ao mesmo tempo sem tomar responsabilidade sobre todos os fatos. Exatamente, sem culpa nenhuma. Ela falou que acabou a culpa dela, que antes ela se culpava. Ai, eu devo ter feito alguma coisa. Ai, eu não devo ser uma boa esposa, sabe? Tadinha, ela é maravilhosa, mas a codependência não deixava ela reconhecer isso nela, né? Então, a codependência tem cura, sim. Então, isso aí é uma boa notícia que eu trago para vocês. Excelente. Eu só ia falar o quarto C da parte do adicto, que seria as comunidades terapêuticas também. Além do cemitério, né? Não, a clínica é a primeira. É a clínica, é a é a clínica. primeira. É porque a gente fala clínica, a gente tem uma visão daquela clínica de tal. Sim, mas sim. as comunidades terapêuticas estão ligadas a isso também. Sim. Tá. Edinho, na sua experiência como conselheiro, quais os fatores de proteção que ajudam a superação da recaída? Bom, se a recaída é um retorno, né, à adicção, o que pode ajudar? Eu falo que o trabalho dentro do ser humano ele tem que ser feito no tripé físico, psíquico e espiritual. Eu acredito muito nesse tripé. Vivo frequentemente esse tripé. Então, a primeira coisa, fator positivo, é a consciência de que eu não posso voltar na onde eu tenho acesso à minha droga. Então, os bares, aqueles pseudo-amigos, a minha rotina de adicção. Então, tudo isso é um fator. Então, eu não vou voltar na origem, não vou voltar aonde é a fonte da minha adicção. Segundo, né, que é o fator físico, me cuidar, me amar. Então, eu vou fazer atividade física, eu vou ter um alimento mais saudável, eu vou buscar coisas saudáveis para mim. Então, é a parte física. A parte espiritual para mim. E aqui, pessoal, entenda bem, não estou falando de religião de modo algum, cada um busca a sua, né, a liberdade, mas a espiritualidade. Eu entender que eu sou um ser único. Eu entender que eu sou raridade. E se eu sou raro, eu tenho um valor muito alto. Né? Tudo que é raro tem um valor alto. Então eu tenho. Então a espiritualidade está no amor próprio, em desenvolver esse amor por mim. Né? Eu preciso me proteger. E a espiritualidade te dá essa proteção. Sabe? Então eu vejo que um fator de proteção é isso, é você trabalhar essas três vertentes, né? A parte física, você começar a olhar para você e falar, nossa, eu preciso me cuidar, sabe? E se amar, quando eu me amo, cara, eu quero, né, ficar bonitinho, né? Então é legal isso. O segundo, né, que é o psicológico, que é essa questão das emoções, trabalhar as minhas emoções, buscar coisas bacanas para que eu não venha acabar com a minha autoestima ou simplesmente ser uma pessoa que fica depressiva por qualquer coisa. Então, trabalhar. E a espiritualidade, saber que existe dentro de mim uma força muito grande, existe um hálito que eu falo, né? Existe um ruá, que é o sopro da vida dentro de mim.
Eu sempre faço esse link da nutrição com o físico, de que você está num novo momento para você olhar para dentro, olhar para o que você come. Ficou tanto tempo sem pensar no que você estava comendo, a questão da atividade física, isso de se olhar e falar assim, eu tenho que estar bonitinho, né? Assim? E então a alimentação vem nisso, né? Quando você melhora a alimentação, você melhora a sua pele, você melhora seu cabelo, você melhora seu corpo por dentro, que você, né, muitas das vezes não vê, você só vai ver quando pega um exame. Então a melhora dos seus indicadores bioquímicos, que muitas das vezes, né, mostra ali nos exames como que tava e a melhora. Então, olhar um pouquinho, né, antes de pensar em todas as outras. Eu falo isso muito nas comunidades terapêuticas. Vocês estão aqui, estão com tempo. Vamos pensar em se organizar a alimentação, mentalizar isso desse cuidado pessoal, né? Porque assim, ficar bonitinho dá trabalho. Não dá trabalho? Fala a verdade, vocês mulheres sabem disso, né? Vocês sabem que, poxa, hoje, para poder sair para um jantar ou para poder fazer uma coisa, dá trabalho. Então, assim, viver dá trabalho. Quando eu não me cuido, é porque eu estou desistindo de mim mesmo. Quando eu não quero ter trabalho, é porque eu estou desistindo. E a recaída, ela passa muito por esse pensamento. Sabe? Tá muito difícil. Ter que ir no grupo. Ter que se me abster disso, daquilo. Aí você vai desanimando de ter trabalho com você. Entendeu isso? Sim. Então a recaída tem muito disso. Tá dando muito trabalho. Quando você muda esse foco, esse discurso, não, como é bom eu ter tempo para mim. A gente sempre tenta fazer com que eles entendam isso. Começa a olhar assim, tudo que você faz, ir na reunião, se abster dos locais, renunciar a algumas coisas, isso não é perda de tempo. É você ganhando tempo para você, é você se cuidando. E aí eles falam, é mesmo, né, Edinho? Eu falei, Então quando você fala assim, eu tenho que ir lá para reunião, eu tenho que ir lá para reunião. Não, fala assim, gente, eu tenho que ir lá para reunião. Muda o foco dentro de você, sabe? Se preocupe com você. Então eu vejo que a recaída é quando você começa a desistir de você mesmo. Essa seria até mesmo uma pergunta que eu tenho para fazer. Como a gente conversou anteriormente, a recaída faz parte do processo para alguns. Mas quais seriam os principais fatores que a gente poderia utilizar para a gente evitar, né, e prevenir essas recaídas? Cuidado só para a gente não normalizar a recaída. Eu tenho maior problema com isso. Faz parte? Faz parte, porque pode acontecer. É uma chance. Não que ela tenha que acontecer, né? Senão o cara vai falar assim, eu não tive uma recaída. Então não foi legal? Não, foi maravilhoso, cara, show de bola. Mas se acontecer, né, vamos recomeçar sem problema nenhum. O que eu falo é assim, cara, primeira coisa, conheça os seus sinais, o autoconhecimento, tá? Edinho, já teve casos assim, Edinho, eu acho que eu tô recaindo. Eu falei, pô, não usei. Mas, cara, ontem à noite eu sonhei que eu tava cheirando. E, cara, eu senti a parada. Aí ele já ficou preocupado e ele partilhou isso comigo. Aí eu falei com ele assim, mas cara, isso acontece mesmo. Gente, acontece. Porque se tá lá armazenado no nosso inconsciente, o nosso uso e tudo, e uma hora... Porque quando a gente dorme, todos nós sabemos disso, né? Acontece uma inversão, né? O consciente dorme e o inconsciente acorda. Então, quem está regendo o nosso sonho? O inconsciente, não é o consciente. Por isso que é muito louco, né, o sonho. Você sonha umas coisas muito doidas, né? Eles às vezes contam para mim os sonhos deles. E aí ele falou, cara, eu tava assim e tal, e vinha no ar assim, e eu cheirava no ar e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, muito doido. E aí eu falei, mas é isso mesmo, é porque eu vou explicando para eles, né, a questão. Aí eu falei assim, mas aconteceu algo no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês, que você identifica que foi um gatilho, sabe? Lá no serviço, cara, eu briguei com o cara lá e tal, e toda vez que você brigava, ou você ficava muito raivoso, você usava? Sim.
Aí eu falei, opa, então vamos fazer esse link? Tá? Você brigou com seu companheiro de serviço, ficou com raiva e dormiu. Ao dormir, aquela raiva vem à tona e aí o seu cérebro falou assim, fiquei com raiva, cheirei. Tá? Hoje, você ficou com raiva, você vai trabalhar essa raiva. E não vai precisar mais cheirar para poder esquecer essa raiva. Aí ele, pô, cara, é mesmo. Então eu vejo que essa é uma questão muito bacana, fazê-los ter o autoconhecimento. Sim, sabe? eu Que acho aí, que esse é o principal, na verdade, né? Pô, é o pontapé mesmo para você dar uma pancada na dicção e jogar ela para longe. Para ele conseguir chegar nessa linha de raciocínio, até entender que essa recaída já iniciou no pensamento dele, ele já teve que ter essa autorreflexão durante um tempo. Sim. Por isso que eu falo a importância dos grupos, sabe, de autoajuda, o legal de você conversar com alguém que possa te ajudar e não ficar desesperado, porque eles ficam, cara. Você imagina, eu tô em busca do emagrecimento. Aí, pô, me põe um pudim, cara, de leite condensado na minha frente. Aquilo ali fica assim, não posso, eu não posso. Mas você vai sofrendo. Sai todo mundo e me deixa sozinho com ele. Eu abraço, entendeu? Lógico, sabe? E se alguém chegar, eu pego, limpo a boca, falo, nós já comeram pudim? Falei, pois é, vem um rapaz aqui e comeu. Aí ele vai fantasiar, ele tem que buscar alguém para... Então, eu falo exatamente sobre isso. Se ele está buscando ajuda, se tem alguém que possa orientá-lo, que possa dizer para ele, calma, olha, existe um caminho de saída, não precisa você usar a droga, tá? Eu creio que aí, cara, é fantástico. E eles mesmos começam a saber trabalhar isso. Então eles falam lá comigo, sabe? Edinho, sabe que você falou aquela parada? Aconteceu ontem comigo, mas eu identifiquei. Eu falei, é ruim de eu voltar, hein? É ruim. Eu falei, isso aí, cara, é isso aí. Então, poxa, é muito gratificante quando você vê que eles estão fazendo essa autoavaliação e conseguindo sair. E eles mesmos vão matando o mal pela raiz ali mesmo. Já pega o gatilho, identificou, então vou me segurar, vou repensar. Por isso, se você tá agora, nesse momento, nos vendo e dizendo assim, eu tenho a minha dependência, está tão difícil, eu quero dizer para você que tem jeito, eu quero dizer para você que você tem ferramentas dentro de você mesmo que você possa usar ao seu favor. Não desista, busque apoio, busque mesmo, sem problema nenhum. Ninguém vai chegar e vai apontar dedo para te acusar, pelo contrário, vai estender a mão para te ajudar. Com certeza. Você deixou uma mensagem, né, para os adictos. Agora eu vou pedir para você deixar uma mensagem para os familiares, né, que estão se sentindo esgotados, ficam muitas das vezes sem esperança. Verdade. Né, nesse processo. Você falou algo assim que eu vejo muito nos familiares. Eles chegam muitas vezes querendo internar. Né? E não é uma questão de maldade, não é. É porque eles estão cansados. Eles não aguentam, mas não têm mais forças, sabe? E aí eu costumo dizer para eles assim, se você está com um carro e no meio da estrada deserta, né, o carro para e você olha e vê que acabou a gasolina, foi uma pane seca. O que você faz? Você larga o carro ali e vai comprar outro carro, ou você busca combustível? Não, Edil, eu busco combustível. Falei, então, não larga o teu carro, busca combustível. Eu quero dizer para você, familiar, que também está nos vendo e ouvindo, que eu compreendo a sua luta. É difícil, é muito complicado, mas tem solução. Olha que legal, tá? Não pense você que vai ser da noite para o dia, e não vai ser, familiar, não vai ser mesmo. É uma caminhada, é uma construção. Ninguém constrói uma casa em um dia, sabe? É tijolo por tijolo. Então, vamos trabalhar também isso dentro de vocês. Sabe? Existe solução? Sim. Aonde? No conjunto, no coletivo, sabe? A solução ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de um grupo de pessoas, sabe? Que te ama também e que vai fazer você reconhecer esse amor dentro de você. Então, vem, pede ajuda, vamos juntos. Primeira coisa que eu quero falar para você, tem solução. Segundo, vem buscar essa solução. Terceiro, a solução está aqui, vem cá, vem
tá? Tá nas mãos unidas, nos corações unidos. E a gente vai conseguir sim, sabe? Se for muito fácil, eu desconfio, porque não é fácil. Cuidado com... Não, isso aí é tranquilo. Eu vou lá, coloco ele numa clínica, né? E, pô, aí quando for 9 meses, que é o ideal, né? Ou 6 meses, que é o mais ou menos, né? Eu vou lá, busco, ele vai estar prontinho e acabou. Não é assim, tá? Ele precisa de você, você precisa dele também. A unidade entre vocês, a busca junto, é que vai trazer a sobriedade para dentro do seu lar. Nossa, Edinho, com essas suas palavras, eu fico muito feliz de ter recebido você novamente aqui conosco para esse segundo bate-papo de muitos que a gente espera ter com você, tão acolhedor e verdadeiro. Tá gerando codependência. Mas é uma codependência positiva. Sua história sempre nos inspira e fortalece grandiosamente, não só a nós, profissionais do Circuito pela Vida, mas a todos os que estão nos assistindo. Gratidão por estar aqui com a gente. Eu, quando conheci esse projeto, né, Circuito, né, pela Vida, eu fico muito feliz, porque é mais um braço que se estende para ajudar pessoas, e a gente está precisando disso. Tem muitos braços aí para acusar, para empurrar, para apontar, até tem muitos. Para bater. Nossa, cara, é terrível. Então, assim, eu quero dizer gratidão a vocês por esse projeto, que vocês, assim, nunca desanimem, mas se tiverem uma recaída, né, conte comigo, para que eu possa, né, dizer para vocês, nunca esqueçam que vocês são muito importantes na vida de tantas pessoas, tá? Que Deus abençoe vocês. Edinho, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, imenso prazer te receber. E se você conhece alguém que está passando por essa luta, compartilhe esse episódio. Nunca sabemos como uma palavra pode fazer a diferença. A gente se encontra no próximo episódio. Cuidem-se, até a próxima. Até. Até. Até.